Shalom, irmãos. Aleluia. Mais uma vez nós temos o privilégio de estarmos aqui na casa do Senhor. Mais uma vez quero reforçar minha alegria de estar aqui com os irmãos, como eu costumo dizer. E hoje, mais do que nunca, fazer a menção do nosso amigo e pensador contemporâneo Mau, com aquela pergunta de sempre: vocês estão felizes? Amém? Estamos felizes porque a nossa alegria é o Senhor. Irmãos, hoje nós vamos compartilhar, dar continuidade à nossa série de mensagens chamada A Bíblia. E hoje nós daremos sequência e falaremos sobre a Epístola de Tito. A Epístola de Paulo, especificamente para Tito. Só para que aqueles que não sabem, a Epístola é chamada de Epístola porque ela foi escrita diretamente para uma pessoa. E nós chamamos de carta quando ela é escrita para uma igreja, para uma região, por exemplo. Mas, de certa forma, toda epístola ela acaba se tornando uma carta, porque, embora sejam direcionamentos dados a Tito, eles também servem para nós. Então, não é somente para Tito, é para todos os cristãos, de uma maneira geral. Então, ela acaba se tornando uma carta também. Só para explicar um pouco a diferença sobre o que é uma carta e o que é uma epístola. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, lá em Tito. Obviamente, né, irmãos? Lá em Tito, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 11 ao 15. Tito, capítulo 2, versículos 11 ao 15, que diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso Deus Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Amém? Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração antes de iniciarmos o compartilhamento da palavra. Volte seu pensamento para Deus agora. Espírito Santo, nós oramos essa manhã e te agradecemos, Pai, pelo privilégio que nós temos de ouvir a Tua Palavra, de sermos alimentados pela Tua Palavra. Ó Deus, eu oro, Pai, para que nós tenhamos uma experiência marcante com a Tua Palavra hoje, que os Teus princípios e as Tuas verdades, Pai, ganhem espaço em nosso coração. Ó Deus, que o maligno, Pai, não roube a semente que foi plantada pelo Senhor. Ó Deus, toda mente passiva, toda distração que caia por terra nesse momento, ó Deus, mas que os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa mente, todos eles, Pai, estejam cativos ao Senhor nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, irmãos. Só para explicar um pouquinho para vocês o contexto aqui dessa epístola de Tito, falar um pouquinho sobre ela. O autor é Paulo, porque ele já se apresenta logo no início dela, então fica fácil de identificar. Ela foi escrita entre o ano 63 e 65 depois de Cristo, né, depois da morte de Cristo, e o contexto ali era para instrução de uma igreja que Tito havia de liderar ali, ele havia de corrigir, digamos assim, alguns problemas. Essa igreja, ela era uma igreja perversa e uma igreja torta. Essa igreja ficava em Creta. Não é o carro não é o carro do pastor não, viu, irmãos?
Mas olha só que interessante, essa igreja de Creta, ou melhor, os cretenses, como eles eram chamados, o significado de Creta é mentiroso. Em grego, é a mesma palavra para se dizer mentiroso, é Creta, no original. Então, Tito estava sendo enviado para exortar um povo dessa condição, irmãos. Então, você imagina um cara novo sendo enviado para uma missão, para uma igreja que era conhecida por características, pela mentira, por preguiça, glutonaria, tudo de ruim que nós podemos imaginar, ou que nós não poderíamos imaginar que estivesse numa igreja. Esse era o contexto da igreja de Creta. Então ele estava falando para esses irmãos, de uma igreja torta. O esboço do livro ele é basicamente dividido sobre a liderança da igreja, né, liderança eclesiástica, integridade na igreja e integridade na sociedade. São 3 capítulos, ele basicamente aborda esses 3 principais tópicos aqui, dividindo em 3 tópicos principais. Então Paulo ele começa aqui nessa epístola a Tito, primeiro falando para ele, olha, esses irmãos eles são problemáticos, eles caminham por caminhos tortos, eles não conhecem verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo, então você vai ter que arrumar a casa, você vai ter que botar a ordem na casa. Então por isso que ele começa dando instruções a Tito sobre como deve ser a liderança da igreja. Então ele fala sobre os presbíteros, ele fala sobre a qualificação de um presbítero, de um diácono, ele fala sobre como ele deveria ser, né? Um homem exemplar em tudo, no seu casamento, com seus filhos, diante da sociedade, um homem exemplar em tudo, para que os cretenses pudessem olhar aquele homem como referência. Então a primeira coisa que Paulo ensina para Tito é isso. Olha, você precisa reforçar a liderança dessa igreja para que o Senhor Jesus faça uma obra na vida dos cretenses. Então a gente imagina que não era uma missão fácil para Tito. Com certeza não era uma missão fácil para ele. Irmãos, eu gostaria de pegar aqui nesse texto que nós lemos, do capítulo 2, que fala basicamente sobre a integridade da igreja, e extrair alguns princípios, alguns valores que são aplicáveis para a nossa vida. O primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês, que está lá no versículo 2, aliás, no capítulo 2, no versículo 12, que ele diz assim, ela, no caso ele está falando a graça de Deus, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então, a primeira instrução que Paulo dá a Tito, para que ele ensine para esses irmãos, para que esses irmãos renunciem à impiedade e às paixões mundanas. Impiedade e paixões mundanas. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso, sobre essas paixões mundanas. Irmãos, todos nós estamos expostos às tentações, à concupiscência da nossa carne. E quando nós vemos a Bíblia chamando de paixões mundanas, nós vemos que não é algo simples que ele está falando, mas ele está falando algo que tem muito poder. Porque a paixão, ela é forte. Não é quando nós falamos de paixão, nos remete automaticamente a algo forte, algo poderoso. Muitas vezes algo que nos leva a tomar decisões impensadas, que simplesmente nos toma. É algo forte. Então, ele não está falando de algo que não tem uma boa aparência. Ele está falando de algo que é bom. As paixões mundanas, para nós, para a nossa carne, para o nosso eu, elas são boas, elas são atraentes. E a Bíblia diz que nós somos tentados segundo as nossas próprias concupiscências, segundo as nossas próprias vontades, os nossos desejos. Ou seja, não precisa ninguém te ensinar a desejar as coisas que são contrárias a Deus. Nós desejamos isso pela nossa própria natureza, porque a nossa natureza carnal, ela se volta contra Deus. Isso é automático. Eu lembro de
uma pregação que é muito famosa, que chama Pecadores na Mão de um Deus Irado. Quem ministrou foi Jonathan Edwards. A história fala que quando ele ministrou sobre isso, né, sobre o efeito do pecado diante de Deus e como a ira de Deus ela odeia o pecado, as pessoas tinham a sensação que o chão se abriu e elas buscavam as paredes, assim, de tanto medo que tomou elas. E nessa pregação, uma das coisas que ele falou é que o homem não precisa de nada para que ele se afunde na sua destruição. Ele fala, é como se você estivesse ali numa rocha, que ela tivesse, sabe aquele limo, aquele bem escorregadio, às vezes você vai na praia ou numa cachoeira, fica muito escorregadio, né? E ele fala, para que você caia numa circunstância dessa, você não precisa de que ninguém te empurre, o seu próprio peso vai te levar para baixo. Só o fato da sua massa corporal estar ali sobre um terreno limoso, escorregadio, vai te levar à perdição. Então nós não precisamos de absolutamente nada para desejarmos esse tipo de coisa, para desejarmos as paixões mundanas. E a Bíblia enfatiza, é uma paixão. Então é algo que nos engana, é algo que ele tem uma aparência boa. Que se você olhar, você vai falar assim, não, mas isso vai me trazer uma satisfação, isso vai me alegrar, isso vai me satisfazer, isso vai resolver alguma coisa dentro de mim. Mas a verdade é que isso traz a destruição. Lá em João, capítulo 8, versículos 34 ao 36. Abra sua Bíblia lá. João, capítulo 8, versículos 34 ao 36. Diz assim, Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Irmãos, olha só que interessante. Quando nós conhecemos a verdade de Deus, a palavra de Deus, e é o que ele fala, que quando nós conhecemos a verdade é o que nos liberta. O que Jesus está nos ensinando, e a palavra de Deus nos ensina, é que uma vez que nós conhecemos a verdade, a nossa vontade se torna capaz de escolher o caminho de Deus. Diego, como assim? Não entendi. Veja bem, se antes de conhecermos a verdade de Deus, nós não temos opção de viver uma vida em Deus, ou seja, a nossa escolha sempre vai ser pelo pecado. A minha vontade, que é a minha capacidade de tomar a decisão baseado naquilo que eu quero, essa é a minha vontade, ela então ganha mais uma opção, não somente o pecado, mas agora eu posso viver uma vida para Deus. O que Jesus está falando é que aquele que vive no pecado, ele vive uma vida de escravidão. Por quê? Ele não tem opção. E é o que Paulo fala. Lá em Romanos, no capítulo 7, Paulo explica sobre isso. Que o pecado, uma vez que eu desejo aquilo, que eu sei que é ruim para mim, mas eu desejo, não consigo refrear isso, eu desejo. Ele diz, então significa que eu sou escravo disso. Se eu reconheço que a lei de Deus é boa, mas eu não gosto, eu não consigo seguir ela, eu não consigo desejar ela, eu não consigo ter vontade de fazer as coisas corretamente. Eu desejo as coisas ruins, eu desejo as paixões do mundo. Então Paulo explica, há uma lei do pecado que está agindo sobre nós, é uma lei que nos escraviza. Nós vemos, e o mundo nos confunde, irmãos, nós vemos nas novelas, nos filmes, nas séries, que liberdade é fazermos tudo aquilo que temos vontade. Não é verdade? Muitas vezes a gente até pensa isso, né? Agora eu estou livre, eu posso fazer o que eu quiser. E muitas pessoas, por terem uma experiência religiosa, e eu falei semana passada que eu aprendi o que é religioso, é você fazer algo sem saber o que aquilo significa. Tem uma experiência religiosa e sente um peso, fala, não, mas Diego, mas por que ser crente não pode fazer tanta coisa? Mas não é a respeito do que não pode, é a respeito do que eu posso.
Agora eu não preciso mais ser escravo daquele pecado. Agora eu posso adorar a Deus, agora eu posso escolher o caminho do Senhor, porque eu conheci a verdade. Então significa que o pecado ainda continuará sendo uma tentação para mim. Se eu tinha um problema na área A e eu me converti, não quer dizer que aquele problema vai sumir da minha vida, que eu nunca mais vou ser tentado naquela área. Não, porque aquilo está na minha carne, está no meu ser. Mas agora eu tenho o poder e eu tenho a liberdade de escolher não mais o pecado, mas a vida de Cristo. Mais uma vida com Deus ao invés do pecado. Então nós precisamos estar atentos a isso, porque quando a paixão do mundo chega para nós, ela vem com uma aparência muito boa, de uma maneira irresistível. E parece muito bom. E parece que vai ser muito proveitoso para nós nos entregarmos a uma paixão mundana. E aí, paixão mundana, irmãos, para cada um vai ter um significado. Para cada um vai ter um sentido. Tudo depende da concupiscência, da sua cobiça, daquilo que a sua carne cobiça, daquilo que a minha carne cobiça. Cada um sabe a sua fraqueza, não é verdade? Todo mundo tem. Todo mundo tem aquilo. A minha é um, do fulano é outro, mas cada um é tentado segundo a sua cobiça, Tiago fala. Mas nós precisamos estar atentos a isso, irmãos. Por quê? Porque nós precisamos saber como nós vamos lidar com essas tentações. Como que nós vamos lidar diante de paixões? Ou seja, de coisas que nos encantam, coisas que têm um poder de influência muito forte sobre nós. Coisas que podem nos arrastar e nos fazer tomar decisões que vão destruir a nossa vida. Irmãos, uma coisa que eu aprendi e que me ajudou muito nesses 10 anos caminhando com Deus: Deus nunca nos leva a tomar decisões rápidas. Deus nunca nos leva... A nossa vida com Deus é baseada numa construção. Porque Deus nunca está fazendo simplesmente no agora. Ele está sempre construindo uma linha do tempo. Então Ele faz coisas aqui que vão refletir daqui a 10, daqui a 5, daqui a 20 anos. Ele está nos construindo para que a gente olhe a nossa vida como um todo, não somente o agora, não somente o presente. Por isso nós não podemos olhar para o presente, aquilo que nós estamos passando hoje, mas nós precisamos sempre entender o que nós estamos vivendo hoje está produzindo nessa construção. Mas o diabo, ao contrário disso, ele nos leva a tomar decisões rápidas, que é o que a paixão faz. A paixão mundana, ela vem e você decide simplesmente. Você não tem tempo de pensar, de tomar um conselho, de analisar, de buscar na palavra, de buscar um conselho com seu líder, com seus pais ou com alguém que você tem uma consideração. Ela simplesmente te leva. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Eu quero usar aqui um exemplo do poema da Odisseia de Homero. Acredito que muitos conhecem a história de Ulisses. Sabe aquele... Tem até um ditado que fala: toma cuidado para cair no canto da sereia. Ah, caiu no canto da sereia. Nessa história, eles precisavam atravessar o rio Egeu após uma guerra. Mas eles iam passar por uma região que tinham sereias. E essas sereias, elas tinham um canto lindo. Um canto encantador. E todos os marinheiros que ouviam aquele canto, eles eram levados para o fundo do mar e acabou. Ou seja, eles eram dominados por aquela voz linda, por aquela canção linda da sereia, e eles eram levados para o fundo do mar. E Ulisses, ele, sabendo que eles iam passar por esse momento, por esse trecho, por esse desafio, e ele sabia que ele não ia resistir, ele pediu para que os outros homens amarrassem ele com cordas muito fortes e colocassem algodão nos ouvidos dele para que ele não pudesse ouvir e ele atravessasse. Então ele ficou lá amarrado para que ele não pulasse no mar e colocou algodão nos ouvidos para que ele também não ouvisse aquele canto. E ele conseguiu passar. Essa é uma maneira de enfrentar. É a melhor possível? Eu vejo isso como uma maneira muito religiosa, que a gente
coloca coisas na nossa vida que nos prendem. Mas mesmo assim nós estamos expostos ao risco. Mas teve um outro homem que também enfrentou isso de uma maneira diferente. O nome dele é Orfeu. E a história fala que Orfeu, ele pegou a sua lira e ele começou a dedilhar. E a música dele, ela era tão profunda e vinha de tão lá dentro do coração dele, que era mais encantadora do que o canto da sereia. Então ele tinha algo dentro dele que era maior do que aquilo que estava lá fora tentando ele. Parece uma maneira mais sensata e mais segura de lidar com isso. Essa história não é da Bíblia, irmãos. Mas eu estou trazendo uma alusão de duas maneiras de como nós podemos lidar com as tentações do mundo. Ou a gente busca amarras e maneiras religiosas de nos amarrar. Eu estou tentado, eu vou ficar 24 horas dentro do prédio da igreja. Pode servir? De alguma forma, pode ser por um tempo, mas a verdade é que nós seremos expostos em algum momento. Isso não quer dizer que nós não devemos tomar cuidados na nossa vida. Mas a verdade, irmãos, é que existe algo muito mais bonito dentro de nós. A presença de Deus. A presença de Deus, irmãos, ela é mais gostosa do que o pecado. A presença de Deus, ela é mais prazerosa do que uma paixão mundana. A presença de Deus é como se vivêssemos uma paixão incessante. A paixão do mundo, ela vem, ela é avassaladora. A gente vive aquele momento lá no ápice, mas depois ela nos leva para o fundo. Mas a experiência com a presença de Deus é uma paixão incessante. Quanto mais nós experimentamos, mais nós nos apaixonamos por Deus. Irmãos, isso é precioso. Isso é uma realidade na vida de um cristão. E eu posso falar, irmãos, 10 anos caminhando com Deus, eu me apaixono cada vez mais pela presença de Deus. E não só eu, tenho certeza que vários outros irmãos. Não é um momento, não foi aquele primeiro momento, é algo contínuo e crescente, vai aumentando. E a segunda parte do que eu gostaria de falar com os irmãos é o que ele fala na parte B do versículo 12, que ele diz assim, ele primeiro fala, para abandonar a impiedade, abandonar as paixões do mundo, que foi o que nós falamos agora, e ele fala assim, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. O contexto aqui que Paulo está falando, a graça de Deus, ela nos ensina a abandonar as paixões do mundo, a impiedade, e nos ensina também a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. A sensatez, o que a Bíblia diz sobre sensatez? Lá em Provérbios, capítulo 3, versículos 21 a 23, diz assim, meu filho, guarde contigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança, não tropeçará. Então a melhor maneira de vivermos uma vida sensata e equilibrada é através da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que aquele que é sensato, ele tem a sensatez como um enfeite no seu coração. E a sensatez nos leva a viver um caminho em segurança. Com certeza você conhece uma pessoa sensata. Você olha para a vida dela e você vê uma coerência, você vê uma firmeza, uma solidez, as decisões da pessoa são sólidas, ela não toma decisões baseadas no momento. Ela vive uma vida de construção, uma vida de valores, de princípio. Não quer dizer que ela tem uma vida perfeita, mas quer dizer que mesmo diante da dificuldade, ele não tropeça. Ele não tropeça, ele pode passar diversas provações e tentações, ser exposto, mas ele não tropeça. Não quer dizer que não tem obstáculo, quer dizer que ele não tropeça. Vai ter obstáculo, mas ele vai continuar caminhando. Ele não vai cair, ele vai continuar de uma maneira segura no seu caminho. Irmãos, e nós precisamos ser sensatos naquilo que nós decidimos na nossa vida, nas decisões que nós tomamos. Eu sempre costumo dizer que nós precisamos desconfiar do que nós pensamos. Desconfie do que você pensa. Muitas vezes nós
só porque a gente pensa. Nós temos uma ideia sobre Deus. E essa ideia ela é uma influência de alguma coisa na nossa vida. Uma pregação, um vídeo, um texto, alguma coisa que você viu na sua vida, o seu pai que te falou de Deus, o seu tio, um amigo, qualquer pessoa. Isso gerou em nós uma percepção de Deus. Mas esse pensamento pode estar errado. Como tudo na nossa vida que nós podemos pensar. Nós podemos ter simplesmente uma impressão superficial sobre algo. Quantas vezes nós não tivemos uma impressão sobre determinada pessoa e depois nós percebemos que aquela pessoa não era nada daquilo que nós pensávamos. Aí nós conhecemos ela e falamos, nossa, cara, eu pensei que você era super tímido. E realmente passa aquela impressão. Mas quando você conhece na essência, você vê que não tem nada a ver. Com Deus da mesma forma, então nós precisamos desconfiar dos nossos pensamentos. Por quê, irmãos? Olha só que informação interessante. Os estudiosos falam que o ser humano é capaz de gerar aproximadamente 70 mil pensamentos por dia. Isso se traduziria em 3 mil pensamentos por hora. Irmãos, é muita coisa na nossa cabeça. É muito pensamento. E de onde vêm esses pensamentos? Pode vir da palavra de Deus, que é o que ele recomenda, mas pode vir da novela, pode vir do filme, pode vir do comercial, pode vir do Big Brother, pode vir da fazenda, né? Pode vir de diversos lugares, de uma conversa, de um amigo, de uma percepção individual sobre algo, de um livro. Veja como é uma exposição muito grande. Então, quando eu confio no que eu penso, eu estou me entregando a tomar decisões baseadas no que outras pessoas disseram, sem que eu mesmo tome o cuidado de analisar se aquilo que eu estou pensando é saudável e é bom para mim, e se aquilo que eu estou pensando vai me conduzir a tomar uma decisão sensata. Então é muito importante que a gente se preocupe com os nossos pensamentos, com o que você pensa. Desconfie do que você pensa. E é necessário ter humildade para isso. É necessário ter humildade para chegar diante da Bíblia e falar assim, Senhor, eu penso tal coisa de você, mas eu vou permitir que a sua palavra me revele quem o Senhor é. Essa é a verdade. Por isso que todo cristão precisa ter essa experiência individual com Deus. Do contrário, nós estaremos expostos. Lá em Jeremias, no capítulo 17, versículos 9 e 10, diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. O coração é enganoso. Nem nós mesmos podemos nos conhecer de fato. Nem nós mesmos podemos compreender o nosso coração. E a Bíblia diz que essa doença ela é incurável. Então nós precisamos, irmãos, desesperadamente, urgentemente, compreendermos o que a palavra de Deus diz acerca de nós, ao invés de confiar no que nós pensamos ou o que nós sentimos. O que eu sinto pode estar sendo influenciado por um pensamento, e esse pensamento, certamente, ele sofreu alguma influência mundana. Como eu falei, são diversas portas que nós temos. Filmes, rede social, tantas coisas podem nos influenciar. A graça de Deus nos ensina então a viver de maneira sensata, foi o que nós falamos agora, sobre a sensatez. Ela também nos ensina de viver de maneira justa e reta. Provérbios 11, 20 diz assim: o Senhor detesta os perversos de coração, mas a conduta irrepreensível dão-lhe prazer. Ou aqui pode ser traduzido também como uma conduta reta, uma conduta justa. Uma vida justa, uma vida reta, agrada ao Senhor. Uma vida reta em todos os aspectos. E nós, irmãos, parece até uma piada, né? Mas quando nós analisamos a quantidade de cristãos que tem no Brasil, não só evangélicos, mas também os católicos, uma maioria esmagadora,
Imagina se esses cristãos vivessem de maneira justa e de maneira reta. Como estaria o nosso país? Como estaria a nossa sociedade? Como estaria, irmãos? Estaria totalmente diferente. Estaria totalmente mudado. Mas a palavra de Deus diz que a graça dele nos ensina a viver de maneira justa e reta. Então, nós que estamos sendo expostos a esse conhecimento e essa verdade de Deus, nós precisamos então nos preocupar em viver uma vida justa e reta diante do Senhor. Uma vida correta, uma vida íntegra. Uma vida irrepreensível. A palavra de Deus diz que o Senhor tem prazer em uma vida irrepreensível. E esse terceiro ensinamento do que a graça de Deus nos ensina a viver é sobre a piedade, viver de maneira sensata, justa e piedosa. Aqui eu vou dar um spoiler da próxima pregação, que o pastor vai falar sobre Timóteo. Lá em 1 Timóteo 4:8 diz assim, agora presta atenção nisso, hein? Se você é sedentário, agora você tem uma base bíblica. Diz assim, o exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Tô brincando, né, irmãos? Não significa que a gente não vai praticar exercício físico. Ele está falando que tem pouco proveito. Ele não está falando que não tem nenhum proveito, tem pouco. A piedade tem mais proveito do que o exercício físico. E lá no capítulo 3, no versículo 12, ele diz assim, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. A piedade é essa nossa vida diante de Deus, é o nosso relacionamento diante de Deus. Piedade pode ser traduzido como o nosso temor a Deus. Um homem piedoso é um homem que teme a Deus. Uma mulher piedosa é uma mulher que teme a Deus. É uma mulher e um homem que consideram o Senhor em suas decisões. Se eu vou fazer um negócio, vou comprar ou vender uma casa, eu considero o Senhor, eu tenho temor do Senhor no meu coração. Irmãos, e é totalmente diferente quando você se relaciona com uma pessoa, eu digo, você tem amizade ou qualquer tipo de relação com uma pessoa que tem o temor de Deus. Uma pessoa que tem um temor de Deus no coração, ela se preocupa até com o que ela fala para você. Porque ela não quer te ferir, ela tem o temor de Deus. Eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim, Diego, eu estava conversando com uma amiga minha e eu falei uma coisa para ela. Na hora que eu saí da casa dela, e eu dobrei a esquina, o Espírito Santo falou assim para mim, volta lá e pede perdão pelo que você falou para ela, porque machucou ela. E ela fez isso, ela voltou e pediu perdão. A pessoa ainda nem tinha percebido, nem tinha caído a ficha, mas porque ela tinha um temor ao Senhor, ela voltou lá. Isso é viver uma vida íntegra. Isso é viver uma vida reta diante de Deus. Esse é o tipo de postura que nós, enquanto cristãos, somos chamados a viver. Eu quero te convidar a se colocar de pé, nós vamos orar para encerrar. Aleluia. Hoje é um dia tão especial para nós. É o Dia das Mães. Até por isso a igreja está um pouco mais vazia. Porque muitas pessoas têm um compromisso com as suas mães, e isso é muito bom.
E nesse momento nós vamos orar não somente pela palavra, mas orar por todas as mães. Para você que está aqui, para você que também está aí na sua casa, assistindo essa ministração. Destacar a importância de vocês, mães. A minha mãe, ela não veio, ela é muito difícil sair de casa. Muito difícil arrancá-la de casa. Não veio, não quis vir nem a pau. Mas eu sou muito abençoado pela mãe que eu tenho. Sem dúvida é uma das maiores inspirações de fé que eu pude conhecer. 10 anos que eu caminho com Deus, mas certamente é porque o joelho dela também está marcado. E eu quero dar esse testemunho para que você que talvez tenha um filho, passe dificuldade, você ora por ele, isso edifique a sua fé. A minha mãe nunca desistiu de mim. Nunca desistiu, nem nos meus piores momentos. De certa forma, ela é uma expressão de Deus na minha vida. Nós já passamos momentos tão difíceis. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu fui acometido com uma doença, tive que fazer uma cirurgia. Quase faleci. E eu lembro uma noite que eu estava com ela no quarto. E essa noite me marcou profundamente. Eu sentia dores 24 horas por dia, não conseguia dormir, não comia nada. Os médicos suspeitavam que eu tinha câncer no intestino. E aquilo deixava todo mundo atônito. Ninguém sabia exatamente o que eu tinha. E teve uma noite, uma madrugada, que minha mãe cantou um louvor para mim no quarto. Eu tinha 8 anos de idade, a presença de Deus invadiu aquele quarto. A minha dor sumiu, porque minha mãe estava cantando um louvor para mim. Antes de me converter, 17, 18 anos, eu cansei de ver, irmãos. Eu chegando da balada, e quando eu ia deitar, tinha uma Bíblia aberta na minha cama, com um bilhete dela escrito: medita em tal lugar. Ela nunca desistiu de mim. Então, eu sei, você me vê hoje ministrando aqui, mas eu sou resultado da oração dela. Que isso motive a sua fé, que você continue orando pelo seu filho, pelo seu marido, pelo seu amigo, pela sua esposa, que você continue orando e gerando em oração. Ela não está aqui, mas ela vai assistir isso depois. Então, mãe, quero te agradecer, né? Você é uma bênção de Deus na minha vida. Me sinto amado por Deus, por ter uma mulher tão profunda e tão marcada por Deus na minha vida. Obrigado. Acho que nós podemos orar pelas mães aqui, pastor. Se você está com a sua mamãe aí, abrace ela. Ela você pode. Fique de máscara, mas abrace ela. Se você tem sua esposa está aí, abrace a sua esposa. Nós queremos orar por você. Certa vez, antes de Jesus nascer, Deus escolheu uma mulher. Aquela mulher que foi envergonhada no jardim pela serpente. Agora Deus escolhe uma nova mulher. E Deus olha para essa mulher e fala: bendita és entre as mulheres. Bendito é o fruto do seu ventre. Mulher, mães, bendito é o fruto do seu ventre. Você deu à luz alguém que é muito amado por Deus, que é muito amada por Deus. E você que está sem a sua mãe aqui, eu gostaria que você fechasse seus olhos, mentalizasse a sua mãe. E enquanto eu oro, você vai profetizar bênçãos sobre a vida da sua mãe. Bênçãos de saúde, bênçãos de prosperidade na mente dela, bênçãos de alegria sobre ela. Mesmo que um dia você deu muito trabalho, hoje é um dia de reconciliação. Hoje é um dia de recomeços com as mamães. O dia das mães é todo dia. Eu queria chamar minha mãe aqui. Vem aqui, Lu, com ela.
Minha mãe há 2 anos enfrentou 2 cânceres, um em cada seio. É uma guerreira. Para ter um filho pastor tem que ser guerreira. Amo você, mãe. Feche os seus olhos. Põe a mão no seu coração, você que está sem a sua mamãe, mas você que está aí com sua esposa, com sua mãe, quero que você ore junto comigo. Não fique com sua boca calada. É necessário ter atitudes de fé expressas em voz para a vida dela. Pai, nós queremos te agradecer pelas vidas das mamães que estão aqui, Jesus. As mamães que estão nos assistindo também. Espírito Santo, dê, Senhor, sobre elas coragem e ousadia para permanecerem firmes no Senhor. Dê sobre elas, Senhor, aquilo que o Senhor pagou caro lá na cruz, que foi a saúde abundante. Eu declaro sobre a minha mãe, eu declaro sobre as mamães aqui, eu declaro sobre você que está nos assistindo, saúde abundante sobre a sua vida. Eu declaro revelações do alto, do quanto você é amada, especial, única e totalmente exclusiva, não somente para os seus filhos, mas você é exclusiva para o Senhor. Você é amada, você é especial. Ninguém é tão importante quanto você. Se não fosse você, a humanidade estava perdida. Você é preciosa. Você vale mais do que o mundo inteiro perdido. Faça assim com suas mãos, mamãe. Todas as mamães. Receba uma dose especial agora. Uma porção especial do alto. Receba um presente celestial sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu não sei a sua necessidade, mas o Senhor sabe. Receba dele agora. Receba algo especial daquilo que você precisa, daquilo que você tem chorado, daquilo que você tem clamado. Espírito Santo, derrama sobre essas mães a tua unção, o teu propósito. Derrama sobre elas, Senhor, da tua graça e do teu favor, Pai. Com a minha mamãe aqui do lado e com a minha irmã, que é uma mãe também, quero encerrar o culto. Faça assim, todo mundo com suas mãos na posição de receber. Obrigado, Diego, mais uma vez, por Deus usar a sua vida. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque ela é viva, ela é eficaz, ela é atual, ela é relevante, ela é aquilo que nos importa para vivermos uma vida que é abundante. Espírito Santo, eu declaro sobre a nossa semana, uma semana abençoada. Eu declaro as suas surpresas, Jesus. Que o Senhor nos surpreenda com teu favor, com curas extraordinárias, como nós vamos ver na vida do Maurício. Nós declaramos, Espírito Santo, a tua graça e o teu favor nos alcançando na nossa necessidade. E que o nosso desejo, a nossa fome, o nosso coração se incline para te conhecer, para te buscar, para te encontrar e para descansar em você. Eu declaro as doces consolações do Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua mãe. Em nome do Senhor Jesus. Vá em paz. Tenha um excelente domingo. Que o Senhor abençoe você em todas as áreas da sua vida.